Olá, que bom estar com você mais uma vez. E nós estamos sempre procurando discernir a palavra de Deus e discernir a nossa vida. O ponto central de hoje é a prática do discernimento. A prática do discernimento é a arte de distinguir com maior precisão possível entre duas coisas, cujas diferenças nem sempre aparecem à primeira vista, mas ela tem o propósito de fazer o juízo certo das coisas. Você tem discernimento? Na Bíblia, um dos muitos coitados, ou que pena, ou até mesmo algumas traduções como ais, ou como a Bíblia fala, ai daquele. E essas palavras aparecem ali, e um deles diz respeito à dificuldade do ser humano de chamar as coisas pelo nome certo. Qual é o meu discernimento? Às vezes, por isso que na Bíblia, às vezes, muitos dos protagonistas das histórias, eles tiveram dificuldades de discernir o que é certo. Tanto que o profeta Isaías, lá no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, fazem do amargo ficar doce, e o doce ficar amargo. Olha, Deus está falando através do profeta Isaías, ai daqueles que não sabem discernir as coisas, que não têm noção das coisas. A dificuldade do discernimento, ela vem do exercício, de nós queremos sempre pontuar aquilo que é correto à luz dos fatos. Então o exercício do discernimento não é tarefa simples, não, é difícil. Tem algumas razões que tornam a tarefa e a prática do discernimento um pouco mais apurada e dificultosa. Primeiro, porque o coração do ser humano, meu e seu, é enganoso. Diz a Bíblia que mais do que todas as coisas, ele é demasiadamente corrupto. Lá em Jeremias 17, verso 9, tem um verso interessante que fala assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Olha só o que a Bíblia diz. Que o coração ele é doente para ser curado e tem dificuldade de saber aquilo que é verdadeiro. A pessoa ela é enganada por si mesma, pelo seu próprio coração. Ele é ao mesmo tempo agente e a vítima desses enganos. Nosso coração é muito falho, Nosso coração ele precisa constantemente de cura para ter discernimento. Eu não digo a você que nós já vamos chegar a um estágio da vida que vamos dizer assim, já estou curado. Isso não existe. Nós estamos sendo curados em todo o tempo. Então, uma dificuldade grande de nós sabermos ter o discernimento entre as duas coisas, o certo, o errado, o discernimento de julgar corretamente, ele tem a dificuldade do nosso coração. Nosso coração é muito enganoso. A gente vai prosseguindo aqui nesse assunto. A segunda coisa é porque somos enganados também pelo próximo, por aqueles que nos rodeiam. Eles escondem o que são e o que pretendem. Já viu isso? Nós somos constantemente mascarados, não só hoje pela máscara do Covid, mas nós somos mascarados. Mesmo inconscientemente, nós estamos sempre procurando, em nossas falas, em nossas atitudes, nós sempre temos uma segunda intenção, de qualquer maneira que seja. Seja para nos parecer corretos, nos parecer pessoas que são aquelas bem importantes,
ou que pretende guardar a importância. Nós queremos ser indispensáveis. E isso é não só comigo, mas é com os outros também. Os outros têm a mesma atitude para comigo. Então, nós somos também enganados pelo próximo, que querem ou até mesmo enganados de forma involuntária. É como aquelas fotos enganosas que nós vemos aí nas redes sociais, no Instagram, né, no Facebook. Nós estamos sempre querendo mostrar alguma coisa. Eu me lembro muito bem quando eu falo sobre isso, que eu estava aqui num shopping aqui perto da igreja e uma criança, ela estava visivelmente nervosa porque a mãe queria a todo custo tirar uma foto com ela ali no chafariz. E ela pegou a celular e sorria, menino, sorria, vou brigar com você e não sei o que. Até que a criança, a muito contragosto, fez uma carinha de sorriso, né, assim, e tirou uma foto na fonte. Nós somos sempre suscetíveis aos enganos e sempre queremos parecer o que não somos, como nas fotos. Eu fiquei imaginando alguém olhando aquela foto e pensando, olha, que menino simpático esse, né? É lógico, ele não queria fazer aquilo. Criança não gosta de tirar foto, quem gosta de tirar foto somos nós. Mas o nosso coração é terrível. E às vezes nós queremos parecer o que não somos. Jesus, lá em Mateus capítulo 23, e verso 27, ele fala sobre o engano dos outros, né, como eu estou aqui nesse tópico aqui. Ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Jesus é cirúrgico nessa fala dele, nós percebemos. Uma terceira coisa que dificulta o discernimento é porque a nossa luta também é contra os dominadores deste mundo tenebroso, diz a Bíblia, e contra as forças espirituais do mal, que fazem sempre o uso do engano e da mentira com a humanidade. Esses espíritos malignos mentem, pois estão a serviço do pai da mentira, que nós sabemos muito bem quem é. Então o discernimento ele é muito pintado, camuflado também, porque os espíritos que estão neste mundo das forças do mal, eles trabalham constantemente para nos enganar. Então ali, eu não estou falando isso da minha cabeça, mas é ali de Efésios capítulo 6, versículo 12, que fala, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. É difícil o discernimento. Por isso que nós precisamos sempre depender de Deus e do Espírito Santo para ter o discernimento necessário e errar o menos possível. Contudo, a gente ainda erra bastante. Mas o discernimento ele é uma disciplina a ser bem cultivada. E quais são as áreas do discernimento que nós precisamos entender? O campo do discernimento é enorme. É preciso discernir entre o bem e o mal, porque nem sempre o mal parece mal, nem sempre o bem parece bem. Será que o que nos acontece realmente é melhor para nós? Ou o bem que a gente acha que queremos é o bem mesmo? Quais essas situações que você vive, onde você e eu precisamos de discernimento? Às vezes o mal parece uma coisa muito ruim para nós, nós queremos evitar a todo custo. Mas às vezes aquele mal, ele tem várias tendências que nos ensinam. Talvez aquele mal é para fortalecer o nosso caráter, talvez aquele mal ele está disfarçado para que nós possamos ser trabalhados em nosso interior.
porque as coisas boas geralmente têm pouco a nos ensinar, porque você só desfruta das coisas boas. Mas as coisas aparentemente que são más, elas nos levam a reagir. E nem sempre o que você acha que é mal, é mal. Às vezes é um bem disfarçado. Às vezes é um bem para me ensinar, para te ensinar. E às vezes o bem que você está vivendo nem é tão bem assim. Às vezes aquele bem, como eu disse lá atrás, é uma armação do diabo para te manter fora de vigília. Eu me lembro bem que tem um livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que o diabo tentou de todas as formas tentar um cristão e fazer com que aquele cristão desistisse de tudo. E enviava muitas lutas para aquele cristão. E aquele cristão só saía mais fortalecido. Então o aprendiz do diabo chegou para ele lá meio triste. Olha, não consigo. Então o mestre, o diabo, disse: faça o bem, deixa aquele cristão desfrutar de todo o bem possível, porque é no bem que nós vamos pegar ele. Quando ele não precisar mais estar vigilante, ele não estiver mais precisando estar alerta às nossas artimanhas. E às vezes é assim, o bem nem sempre é o bem. Às vezes precisamos ficar muito atentos ao bem que às vezes nós buscamos a todo custo e para nós está sendo um grande mal. É questão de discernimento. É preciso também discernir entre o falso e verdadeiro. Isso é um grande discernimento. O falso, ele pode enganar bem parecido com a verdade. Há uma porção de coisas falsas, né? O falso testemunho, falso juramento, os falsos irmãos, os falsos amigos, os falsos profetas, até os falsos cristos. E às vezes essa falsidade toda, ela vem bem disfarçada de verdadeiro. Eu lembro bem que quando perguntei a um amigo que trabalha no banco, como que eles treinavam para perceber quais notas de dinheiro eram falsas. Aí ele disse: olha, nós treinamos muito bem com a verdadeira. Nós conhecemos tão bem a nota verdadeira que quando chega uma falsa perto de nós, nós sabemos já que é falso. Eu também sou assim, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de, quando ouço alguns pregadores muito selecionados, principalmente aqueles revestidos de humildade e de autenticidade, e leio muito o que é bom daquelas escritores que eu confio muito, de forma que quando chega uma palavra diferente, eu fico logo alerta, porque eu digo: olha, isso não está com cara de verdade, porque a palavra de Deus não diz isso, e muitas coisas que eu conheço também não falam isso. Então é conhecendo muito bem a verdade e as coisas verdadeiras que você vai ter discernimento com aquilo que é falso. Eu lembro que na minha vida, lógico, para trabalhos acadêmicos, eu tive que estudar muito religiões e outras crenças enganosas e tudo mais, mas eu não gostava muito não. Eu gosto mesmo de ler e saber das coisas, aquilo que é verdade. E aí eu vou saber muito bem quando a mentira está ali muito presente. Então, a área do discernimento vem de você conhecer a verdade e sempre estar conhecendo. Eu creio que aqui na nossa igreja nós temos uma pregação da palavra muito tranquila, muito verdadeira com a palavra. Graças a Deus por isso. Você e eu, você tem pastores, pastora e também os irmãos e irmãs que nós consideramos aptos para ensinar, para pregar. Você tem gente que nós sabemos que lida muito com a verdade e isso passa pelo discernimento. Uma outra coisa importantíssima acerca do discernimento é você discernir entre a sua vontade e a vontade de Deus.
Ei, mas aqui pega muita gente. Aqui pega muita gente. Eu estava assistindo um filme, eu gosto muito dos filmes engraçados e antigos. Eu estava brincando esses dias com alguém e a gente estava brincando e ali compartilhando sobre os filmes antigos. E eu lembro muito bem que o Mr. Bean estava tão obcecado por uma espiã que o seu ajudante dizia para ele: você confia nela? E ele disse: ah, eu confio muito, confio muito. Ele falou: você não viu aquele monte de arma que está no quarto dela? E ele disse: não, mas a mulher tem que se defender, ela tem que andar sempre precavida. Aí ele falou para ele: você viu que ela tem 3 passaportes falsos? E ela pode entrar em vários países? Aí ele disse: ah, mas é que ela trabalha muito, então ela tem que ter muitas opções para viajar, para isso, aquilo. Ou seja, ele estava tão obcecado no seu coração que não conseguia enxergar a bonita mulher, porém era espiã. Isso ilustra muito bem o nosso coração. Quando nós queremos alguma coisa, nós justificamos tudo, mas pode ser um grande engano. Nem sempre a vontade própria expressa a vontade de Deus. Muitas vezes uma é contrária à outra. Deus e eu, nós temos vontade diferente, Ele quer nos orientar e nós precisamos ficar atentos. Mas para justificar-se e acalmar a consciência, é fácil, né, chamar a própria vontade de vontade de Deus. Muito comum isso. A gente vê pessoas comprando o que não precisam, não podem, assumindo compromissos que não podem, e muitas vezes elas dizem: ah, Deus falou comigo, é da vontade de Deus, está tudo dando certo. E às vezes é uma paixão do coração que a pessoa quer satisfazer, e às vezes nós ignoramos os alertas de Deus para a nossa vida. E vamos combinar assim, a nossa vontade geralmente não é a vontade de Deus, porque nós buscamos a todo custo conforto, buscamos a todo custo prazer, e nem sempre eles estão disponíveis, né? Eu vejo o exemplo de José, que discerniu a sedução da mulher de Potifar, e ele preferiu matar a carne, mas obedecer a Deus. Isso fez muita diferença. Davi, quando foi tirar a vida de Saul, por exemplo, ele poderia dizer assim: não, esse é meu inimigo, Deus me ungiu e eu tenho o direito de matá-lo. Talvez seu coração quisesse o convencer disso, mas ele sabia que a vontade de Deus não era aquela para a sua vida. Então ele teve discernimento e foi recompensado por isso. Também é preciso discernir a falta alheia e a falta própria, certo? Às vezes nós somos muito ligeiros em observar os erros dos outros. E a gente, quando percebe os erros dos outros, a gente se sente melhor, né? Nós nos sentimos mais poderosos, mais inteligentes, mais precavidos, nós nos sentimos mais prudentes, né? Porque nós gostamos de ver os outros falharem, talvez para compensar nossa própria falha. Isso é muito comum. É muito comum, queremos e gostamos de ver a queda dos outros, porque, afinal de contas, é não cair, né? Então, nós precisamos discernir muito bem isso, a falta alheia com a falta própria. Porque com muita facilidade e com muito risco, nós enxergamos os erros dos outros, enquanto a nossa própria falta e os nossos próprios erros estão totalmente despercebidos. Você se lembra lá em Mateus capítulo 7, versículo 3, como Jesus foi bravo, como ele foi enfático, né? Cirúrgico, eu digo, quando ele falou assim lá em Mateus 7, verso 3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Olha Jesus falando isso. Você é tão ligeiro em enxergar os erros dos outros, você não enxerga o seu, você tem que ter discernimento. Eu peço muito a Deus que me dê discernimento para enxergar os meus erros e aceitá-los, porque nem sempre isso é confortável e nem sempre nós queremos isso.
Mas isso é obra de quebrantamento do Espírito Santo, isso é obra de humildade. Nós já tivemos o ponto central sobre humildade, depois você procure ali. Precisamos ser humildes e nunca vamos errar e sermos diminuídos por sermos humildes. Pelo contrário, nós sempre seremos engrandecidos por causa da nossa posição de humildade, porque a humildade é uma posição que você se coloca, tem que abrir mão. Então, às vezes, os erros dos outros devem ser para nós alertas. Afinal de contas, a Bíblia também diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Nós podemos cair, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, podemos cair a qualquer instante, e devemos ficar prudentes e ter misericórdia dos outros. Por fim, meus amigos e amigas, nós precisamos discernir o tempo da nossa vida. Qual significado você está dando para a tua vida neste momento? O que toda esta crise está produzindo em você? O jeito é orar, buscar o testemunho do Espírito Santo em nós, em silêncio, em meditação, em discernimento na palavra e pedir a Deus ressignificar a sua vida. Afinal, estamos aprendendo muitas coisas, estamos aprendendo a viver o presente, estamos aprendendo a viver a companhia das pessoas, estamos aprendendo a fazer planos mais curtos, estamos aprendendo a valorizar quem está perto de nós, nós estamos aprendendo a valorizar a companhia da igreja, dos amigos, estamos aprendendo a usar mais o hoje do que apostar tudo no futuro incerto. Nós estamos podendo ressignificar muitas coisas, amar, expressar o amor. Nós estamos aprendendo a valorizar a eternidade, nós estamos aprendendo a, mais do que nunca, voltar à sobriedade de saber que a nossa vida aqui é como uma erva que nasce e ela seca e vai rapidamente, e nós precisamos dar muito valor à nossa vida espiritual que é eterna. Enfim, qual é o significado do tempo, o discernimento para a sua vida hoje? Peça a Deus, fale com Ele, e Ele vai te ajudar a ter discernimento para viver. Essa é uma prática muito importante que diariamente precisamos exercitar. Deus te abençoe ricamente, nos veremos no outro programa deste, e que você seja abençoado com a paz que só Jesus Cristo pode dar. Um grande abraço, que o Senhor seja com vocês todos.